nada impossível Deus pode fazer. Acredite, Deus vai resolver. Ou não queira pensar em deixar sua cruz, sua bênção está com Jesus. É preciso pedir, implorar, insistir. O Senhor quer ouvir sua voz. E assim poderás perceber que o Senhor tem amor, Ele luta por nós. Se é prova, ela não veio para ficar. Se é luta com Cristo, você vencerá. Se o problema é difícil, confia em Deus, porque hoje Ele resolverá. Se é porta fechada, o Senhor abrirá. Se é falta de emprego, Deus arrumará. Se o problema é dinheiro, o dono da prata e do ouro está nesse lugar. Perdeu, que é melhor desistir de lutar. Não se esqueça dos 300 de Gideão, não desistiram de guerrear. A batalha tramou, o Senhor pelejou, veja bem o que aconteceu. O inimigo ficou derrotado, foi vitorioso o povo de Deus. Se é prova, ela não veio para ficar. Se é luta com Cristo, você vencerá. Se o problema é difícil, confia em Deus, porque hoje Ele resolverá. Se é porta fechada, o Senhor abrirá. Se é falta de emprego, Deus arrumará. Se o problema é dinheiro, o dono da prata e do ouro está nesse lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Cumprimento a todos os que passam nessa avenida, os que estão nesta praça, e até onde chegar ao alcance dessa caixa de som. Que venha alcançar a fé e a esperança, porque nós estamos aqui para partilhar o pão, partir o pão com aqueles que estão famintos da palavra de Deus. Porque disse Jesus que o seu corpo é verdadeiramente comida, seu sangue é verdadeiramente bebida. Por isso nós viemos falar da palavra de Deus, para gerar fé em teu coração, por quanto está escrito que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Também está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se achega a Ele creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Porque Deus é o que recompensará a cada um segundo as suas obras, sejam elas boas ou más. Por isso estou aqui para compartilhar a palavra de Deus e falar tudo que Ele colocar na minha boca, porque não sou eu que falarei, mas será Deus usando a minha vida. Porque o vaso é de barro, mas a excelência do poder dele. Porque o homem, pela sua própria inteligência, nada pode fazer. Pela sua própria razão, nada pode alcançar. Mas se Deus coloca as palavras na boca do homem, então o homem se torna um instrumento vivo nas mãos de Deus. Vou compartilhar a palavra que se encontra em Atos,
capítulo de número 13, versículo 19. Que diz o seguinte: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Quando se fala de arrependimento e conversão, se fala da base para o perdão dos pecados, porque o arrependimento é o que perdoa pecados, e não ir confessar com o Padre os teus pecados, não é ir até o pastor confessar os teus pecados, porque não há outro mediador no qual possa mediar a nossa causa, porque disse Jesus que o Espírito Santo é o que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo é o mediador entre Deus e os homens. Por isso que não adianta ter um intermédio humano para seus pecados serem perdoados. Não adianta um padre rezar pelos teus pecados, porque isso não irá adiantar, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todo ser humano na face da terra pecou, e por isso destituído está da glória de Deus. Mas o único que veio ao mundo, viveu como um homem, e não pecou, foi Jesus Cristo. Porque nele não se achou pecado, e nem da sua boca saiu iniquidade. Nem na sua boca se achou iniquidade. E ele pregou o arrependimento. Arrependimento é um pesar sincero. Arrependimento é um pesar sincero de algum ato ou omissão. É quando você está contrito e humilhado. Foi por isso que o salmista disse que um coração humilhado e contrito o Senhor não despreza. Porque a humilhação e a contrição, o arrependimento verdadeiro é o que leva o homem a Deus. O arrependimento verdadeiro é o que aproxima o homem de Deus. O arrependimento verdadeiro é o que perdoa teus pecados e livra da ira vindoura. Porque os teus pecados, eles fazem separação entre Deus e você. Foi por isso que escreveu Isaías, no capítulo de número 59, versículo 1 e 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouçam. O teu pecado, ele é como um muro que separa você de Deus, uma barreira, um impedimento que te impede de chegar a Deus, porque é só por meio dele que você pode chegar. Este pecado só pode ser vencido por meio do arrependimento. Arrependimento sincero e verdadeiro. Porque também existe o falso arrependimento. E segundo a Bíblia, Deus chama para arrependimento a todos. Deus te chama para o arrependimento verdadeiro e não para o falso. Está escrito em Jeremias, capítulo de número 4, versículo 14. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que esteja salva. Até quando permanecerão no meio de ti os teus maus pensamentos? Arrependimento é você lavar o teu coração da tua malícia. É você ser lavado da tua iniquidade, do teu pecado, da tua transgressão. Porque o pecado, ele é como uma mancha que mancha a veste do homem, distancia o homem de Deus, que barra a entrada do céu ao homem.
Porque está escrito que não entrará na cidade santa coisa alguma que contamine. Não entrará coisa impura lá. E o pecado, ele é esta coisa impura. O pecado é o que te separa de Deus. E é necessário você abrir mão do pecado. E como fazer isso? Somente pelo arrependimento sincero e verdadeiro. Somente pelo arrependimento verdadeiro. E o que é arrependimento? É quando o homem reconhece os seus pecados, suas falhas. É quando o homem reconhece que pecou, errou, falhou. Reconhece que está errado. Abandona os seus pecados. Os deixa. Porque está escrito que este é o que alcançará misericórdia. Aquele que confessa o seu pecado e deixa alcançará misericórdia. A misericórdia só pode ser concedida ao homem por meio do arrependimento. Porque Jesus, ele sempre pregou o arrependimento. Logo na sua primeira pregação foi: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O reino dos céus está próximo. E é necessário o homem se arrepender. Porque o homem não pode entrar no reino dos céus com pecado, com mancha, com mácula. O mais mínimo detalhe pode separar o homem de Deus. Aquele pecadinho que você tanto pensa que não tem importância alguma, é esse que irá te levar para o inferno. Porque para entrar no inferno é fácil, mas para entrar no céu é difícil. Porquanto a porta do céu, ela é estreita e o caminho é apertado. Mas a porta que conduz à perdição, ela é larga e seu caminho é espaçoso. E são muitos, relata a Bíblia, que entram por ela. E é por isso que Jesus chama o arrependimento. Jesus chama o homem para o arrependimento, para abandonar os seus pecados, abandonar a vida errada, abandonar aquilo que o separa de Deus, abandonar os vícios que separam de Deus. Está escrito também em Ezequiel, capítulo de número 14, versículo 6. Portanto, dize a casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: convertei-vos e deixai os vossos ídolos, e desviai o vosso rosto de todas as vossas abominações. Deus, Ele requer do homem que ele deixe os seus ídolos, que ele abandone as suas abominações, ele abandone a prática errada, ele abandone os seus ídolos. E ídolo não é somente aquela imagem de gesso, de pedra, de barro, de madeira, não. Ídolo é tudo aquilo que você coloca no seu coração no lugar de Deus. O futebol, ele é um ídolo que vai levar muito para o inferno. Quando você idolatra cantor, idolatra ator, qualquer coisa que você idolatre, seja o seu carro, a sua casa, se torna um ídolo para aquele homem. Tudo aquilo que você coloca no seu coração. Porque a Bíblia diz que o que sai da boca do homem não contamina. O que entra na boca do homem não contamina. Mas o que sai da boca do homem é isso que contamina o homem. Porque está escrito que do coração saem os maus pensamentos. Então tudo que você guarda no seu coração é isso que irá te levar para o inferno. Tudo aquilo que você guarda no seu coração é isso que você está adorando. Se Deus está no teu coração, se você tem Deus como centro da tua vida, então é Deus que você adora. Ele é teu Deus. Mas se no teu coração está teu carro, tua casa, teu serviço, teu emprego, se no teu coração está qualquer outra coisa que não seja Deus, é isso que você está adorando.
E isso é errado perante os olhos de Deus, porque idolatria é como uma abominação perante os olhos de Deus, porque Deus não tolera que tenham outro Deus a não ser Ele, porque Ele é o que criou todas as coisas, e fora dele não há outro Deus. Porque Ele é o Deus que criou os céus e a terra, Ele é o que criou tudo que está à nossa volta, e o homem não se apercebe disso. E o homem continua no engano, no erro, na ignorância. O homem continua nos seus pecados, nas suas falhas, na idolatria, na fornicação, no adultério. O homem continua nas suas práticas pecaminosas. E é isso que levará o homem ao inferno. E se o homem não se arrepender, está escrito em Salmo 7, que se o homem não se arrepender, Deus afiará a sua espada. Já tem preparado seu arco e está pronto. Essa é a chave para você ser salvo da ira vindoura, o arrependimento. Porque o arrependimento é o que faz com que Deus retire a sua ira do homem. Porque está escrito que Deus também se arrepende. Deus se arrepende do mal que ele fala, e Deus também se arrepende do bem que ele fala. Cabe ao homem obedecer a sua palavra ou não. É por isso que Deus chama para o arrependimento, porque arrependimento é o que pode te livrar da ira vindoura. Foi o arrependimento que livrou o povo de Nínive de ser destruído. Foi o arrependimento que livrou muitas pessoas do abismo. Foi o arrependimento que me livrou a mim. Foi o arrependimento que livrou a minha vida do fogo do inferno. Glória a Deus, aleluia. Foi o arrependimento. O arrependimento foi o que livrou a mulher samaritana, porque ela arrependeu-se dos seus pecados e foi lá anunciar o evangelho para os samaritanos, para aqueles que estavam no erro também. E os homens se converteram pelo testemunho da mulher. Os homens se converteram e se arrependeram dos seus pecados. Jesus Cristo, Ele chama para o arrependimento. E é necessário você ouvir a voz de Deus, porque está escrito que se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. É necessário o homem amolecer o coração. É necessário o coração do homem ser quebrado pela palavra de Deus. Porque está escrito em Jeremias, no livro de Jeremias, ele falou: não é acaso, Senhor, a tua palavra como fogo e como martelo que esmiuça a penha? O coração do homem, ele é como uma pedra dura, a qual é difícil de ser quebrada. O coração do homem, ele é como uma rocha, como uma pedra, a qual só a palavra de Deus ela pode despedaçar este coração de pedra e colocar um coração de carne. Isto somente a palavra de Deus ela pode fazer. E a palavra de Deus ela está sendo anunciada hoje para a tua vida. A palavra que pode transformar o teu ser. A palavra que transformou muitas pessoas ao decorrer dos tempos. Está escrito em Atos capítulo 8, versículo 22. Disse Pedro: arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do coração. Quando nós olhamos os versículos anteriores a este texto, a palavra de Deus nos fala de um certo homem chamado Simão, o qual ele queria comprar os dons de Deus com dinheiro. Um homem o qual queria comprar os dons de Deus com dinheiro. A obra de Deus
Os dons de Deus, eles não são alcançados com dinheiro. A obra de Deus, ela é feita. Glória a Deus. A obra de Deus, ela é feita com os dons de Deus, mas os dons de Deus não são alcançados por meio do dinheiro. Porque muitos por aí dizem que o dinheiro compra tudo, mas a verdade é que o dinheiro não compra tudo. Porque quando você está na cama do hospital, quando você está no leito do hospital, o dinheiro não pode te salvar. O dinheiro não pode te salvar quando você está na cama do hospital. Porque o dinheiro, ele compra tudo, segundo dizem os homens. O dinheiro, ele pode comprar remédios, mas não compra a tua saúde, porque a tua saúde Deus te deu, e é Ele que pode tirar também. Porque os homens, eles trabalham, se fadigam para conseguir dinheiro. Muitas vezes até perdem a saúde para conseguir dinheiro, e depois gastam tudo de novo para recuperar a saúde. Mas o Espírito Santo, ele não é alcançado com dinheiro. Ele é alcançado com uma vida perante Deus. O Espírito Santo, ele é alcançado com arrependimento e um coração sincero perante Deus. Então Simão, vendo que tinha ficado feio para o lado dele, pediu para eles orarem por ele, para que nenhuma daquelas coisas acontecessem. Ele viu que estava ficando feio para o lado dele e temeu. Teve medo. Porquanto a palavra do servo de Deus, ela tem poder. Porquanto que sai da boca do homem é o que tem poder. Está escrito que não pode jorrar de uma mesma fonte água doce e água amarga. Está escrito também em Atos 17:30, dizendo: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Deus anuncia ao homem que se arrependa. Deus, ele não leva em conta o teu tempo da ignorância. Deus não leva em conta aquele tempo que você não sabia da palavra de Deus. Mas a partir deste momento que você está ouvindo a palavra de Deus, você já conhece a verdade. A partir deste momento que você está ouvindo a palavra de Deus, você já não é mais inocente. Você já não é mais inocente, você já não é inculpável do seu pecado. Você tem a culpa do seu pecado a partir deste momento que você está ouvindo a verdade. E Deus anuncia aos homens que se arrependam. Porque Deus, ele não tem conta o teu tempo da ignorância. Mas anuncia que você se arrependa. Deus, para você chegar a Deus, você tem que vir com um coração sincero. Para vir a Deus, você pode vir como está, mas não fique como está. Não fique na prática do pecado. Não fique no erro, na ignorância. Não fique no falso evangelho. Não fique no mundo. Venha para Cristo enquanto há tempo. Porquanto Jesus está anunciando. Deus está anunciando arrependimento a todos os homens. Porque a partir de agora você tem o pleno conhecimento da verdade. A partir do momento que o verdadeiro evangelho entrou nos teus ouvidos e desceu ao teu coração, você já tem conhecimento da verdade. Está escrito também em Tiago, capítulo de número 4, versículo 8 ao 12. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso
Converte-se vocês em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outra? A palavra que em Tiago está falando para os pecadores limparem as mãos, para aquele de duplo ânimo purificar o coração. A palavra de Deus está falando para os pecadores limpar as mãos, porquanto aquele que pratica iniquidade, eles têm a mão suja de iniquidade. Aquele que pratica o pecado tem a mão cheia de pecado. E aquele que pratica o pecado, ele tem seu coração sujo pelo pecado. Por isso que Deus, por meio do apóstolo Tiago, está falando para o homem purificar o seu coração e lavar as suas mãos. Porque é no coração que você guarda os sentimentos. É no coração, do coração que saem os maus pensamentos, as cobiças. É do maus pensamento, do coração que saem as idolatrias, tudo aquilo que contamina o homem sai do coração. E é por isso que Tiago lhe adverte para que o homem se limpe as suas mãos e purifique o coração. Ele também fala para sentir as misérias e lamentai e chorai. Isto quer dizer para você se arrepender do seu pecado, para você se arrepender com choro, para você se arrepender com lamento, para você se humilhar perante o Senhor, porquanto para alcançar a misericórdia é necessário se arrepender. O homem, ele não alcança a misericórdia se ele não se arrepender. Porquanto o homem, ele é necessário arrepender-se dos seus pecados, das suas iniquidades. Porquanto todos nascem com o pecado, todos são gerados em pecado. Não há um justo sequer na terra que não peque, que faça o bem e não peque. O único que conseguiu vir a esta terra e fazer o bem e não pecar foi Jesus Cristo, porque Ele foi o que veio a esta terra como homem, anunciou o Evangelho para toda criatura, anunciou o Evangelho para todos aqueles que o ouviram, anunciou o Evangelho, viveu, morreu, ressuscitou, está à destra de Deus Pai e vive para sempre, e virá julgar os mortos, os vivos, irá julgar aqueles que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é o que irá julgar os vivos e os mortos. E naquele grande dia não haverá mais lugar para arrependimento. Não haverá mais lugar para misericórdia, porquanto o tempo é agora. Hoje é o tempo sobremodo aceitável para a salvação. Está escrito que Esaú, mesmo com choro, buscando o arrependimento com choro, Esaú, ele procurou com choro e lágrima, mas não alcançou misericórdia, porquanto não havia mais tempo para ele. Ele tinha perdido a oportunidade que Deus tinha dado. Não brinque com aquilo que Deus ele está te dando hoje. A oportunidade de ser salvo. Porquanto a oportunidade, ela pode passar uma só vez e nunca mais voltar. Amanhã você pode nem estar mais vivo. Hoje você pode nem estar mais vivo. E quando você fechar os teus olhos nesta terra, é aí que começa uma eternidade, com Deus ou sem Deus. Começa uma eternidade na vida eterna, na morte eterna. Começa uma eternidade com Cristo ou sem Cristo. Mas é você que escolhe hoje o que você quer. Porque o tempo é agora. Amanhã não haverá mais tempo para a salvação. Amanhã pode não haver mais tempo para a salvação. Porque é hoje o dia da oportunidade. Muitos estão hoje em dia clamando no inferno, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, dá-me mais uma oportunidade. Senhor, eu vou mudar. Mas não tem mais oportunidade porquanto brincaram com a palavra de Deus. Porquanto não obedeceram a palavra de Deus. E uns até diziam obedecer a palavra de Deus, mas não era verdade. É necessário arrependimento sincero hoje.
Porque amanhã você pode acabar que nem Esaú, sem oportunidade mais. Porque hoje a oportunidade ela é oferecida de graça e livremente para todos. A oportunidade da salvação, ela não custa nenhum real. A oportunidade da salvação, ela é de graça. Cristo pagou a salvação para o homem na cruz do Calvário. Mas cabe ao homem aceitar essa salvação ou não. Porque Deus deu ao homem o direito de escolher o bem ou o mal. Mas o homem, ele muitas das vezes escolhe mais o mal do que o bem. Porque o coração do homem ele está inclinado para as coisas más, para as coisas deste mundo. Porque o homem ele é atraído, engodado pela concupiscência. E havendo a concupiscência engodado, dá a luz ao pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte eterna sem Cristo, a morte eterna sem Deus. Porque sem Deus não há vida. Ele é o doador da vida e Ele é que dá e Ele é que tira. Glória a Deus, aleluia. Por isso que o homem, ele tem que se arrepender dos seus pecados e vir para Jesus Cristo. Porque Jesus, ele anunciou o evangelho do arrependimento. Ele anunciou o evangelho do arrependimento. E está escrito isso em Mateus. Capítulo de número 4, versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Esta foi uma das primeiras pregações de Jesus. As primeiras pregações de Jesus não foi que você vai ganhar carro novo. A pregação de Jesus não foi que você vai ter uma casa nova. A pregação de Jesus não foi que você vai ter uma vida fácil. A pregação de Jesus não foi que você vai ser promovido no teu trabalho, que tudo vai ser bem, que todo mundo vai te dar tapinha nas costas. Não. Jesus Cristo, ele pregou o evangelho do arrependimento. Apesar deste evangelho ser duro, mas é este o evangelho que salva. É este o evangelho que dá a vida eterna. Apesar de não ser um evangelho muito querido pelas pessoas, ele é o evangelho da salvação. É ele que traz a vida eterna ao homem. É ele que traz a salvação ao homem. Mas cabe ao homem aceitar ou não a salvação. Porque a salvação, cada um tem uma escolha, o direito de escolher. Está escrito também em Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. É necessário o homem crer no evangelho e arrepender-se. É necessário o homem arrepender-se e crer no evangelho. Porquanto, se o homem não se arrepender, ele não pode alcançar o perdão dos seus pecados. E se o homem não crer, ele não pode ser salvo. Porquanto está escrito que Jesus, quando ele mandou o homem, os seus discípulos, a pregarem o evangelho, disse: ide pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É necessário crer no evangelho de Cristo, porquanto é o evangelho da salvação. Muitos chamam os que pregam esse evangelho de loucos, mas a palavra de Deus diz que o evangelho de Cristo é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. É o poder de Deus para a salvação daquele que crer, primeiramente do judeu e também do gentio. Está escrito em Lucas capítulo 24, versículo 46 e 47. E disse-lhes assim está escrito: que assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. A palavra de Deus nos diz que Jesus, ele falou que convinha que se pregasse o evangelho do arrependimento e da remissão dos pecados. Porque o arrependimento
Ele é o que gera a remissão dos pecados. Deus disse que convinha que se pregasse o arrependimento. Que se pregasse o arrependimento. Apesar de muitas pessoas não gostarem, é esse o evangelho que Jesus mandou pregar. E muitos têm falhado nessa parte da palavra de Deus, porque não têm pregado o arrependimento. O povo está acostumado a ser massageado, seu ego. O seu ego está sendo acostumado a ser massageado. E este é o erro de muitas igrejas. O erro de muitas pessoas que pregam o evangelho. Não é pregado o arrependimento mais. É muito difícil você ouvir uma palavra de arrependimento. Porque hoje em dia está na moda a pregação light. Pregação que leve teu ego lá em cima. Pregação que diga que você vai vencer. Que 2022 vai ser uma bênção. Mas a palavra de Deus nos diz que os tempos são difíceis. A palavra de Deus nos diz que o tempo está se cumprindo. O tempo está se findando. Tudo está por acabar. O fim do mundo está próximo. A volta de Cristo é mais iminente do que em muitos anos anteriores. Porque você olha ao seu redor, você vê vulcão explodindo, vulcão em erupção, você vê terremotos, pestilências, pai matando filho, filho matando pai, mãe jogando filho no lixo como se fosse um lixo. O amor está se esfriando. Jesus convida o homem para se arrepender. Porque o arrependimento é o que pode livrar o homem do fogo do inferno. Quando nós olhamos para Nínive, nós vemos que essa cidade ia ser destruída por Deus. Porquanto era uma cidade má. Era uma cidade violenta, uma cidade de prostituição, uma cidade de feitiçarias, uma cidade entregue ao pecado, uma cidade que estava para ser destruída, porquanto era uma cidade má. A palavra nos diz que Deus mandou Jonas para lá, para Nínive, porque apregoar que daqui a 40 dias aquela cidade iria ser destruída. Mas então por que Nínive não foi destruída se ela era uma cidade má? Se era uma cidade que quando ia à peleja e vencia, pegava os cativos e cortava as orelhas, cortava os narizes, cortava os pés e as mãos, arrancava as cabeças e faziam pirâmide de cabeças, empalavam, faziam de tudo que era atrocidades. Então por que essa cidade não foi destruída? A resposta é simples. Porque eles ouviram a palavra de Deus por meio do profeta Jonas e se arrependeram das suas iniquidades. Esta é a chave para você não ser destruído pela ira de Deus. Porque a ira de Deus, ela está sobre todo aquele que comete iniquidade e pecado. Que a ira de Deus, ela irá se manifestar por meio do fogo. Foi por isso que a cidade de Nínive não foi destruída. Está escrito em Jonas 3, capítulo 3, versículos 5 a 8. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água, mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu caminho e da violência que há nas suas mãos. Foi isso que livrou Nínive da ira de Deus, o arrependimento. Porque no exato momento em que
foi proclamado que Nínive iria ser destruída, o rei, ele se arrependeu e proclamou ao povo que fizesse jejum, que orasse e que se arrependesse dos seus maus caminhos, se arrependesse das maldades que haviam nas suas mãos, que se arrependesse da violência que havia nas suas mãos. Foi isto que livrou Nínive da ira vindoura, porque certamente aquela cidade iria ser destruída se não se arrependesse. Certamente aquela cidade seria dizimada se não se arrependesse. Mas a cidade foi poupada por causa do arrependimento. Deus teve misericórdia daquela cidade e não a destruiu. O próprio profeta Jonas, ele ficou irado por causa que Deus não destruíra aquela cidade, por causa que era uma cidade inimiga do povo de Deus. Era uma cidade que pelejava contra o povo de Deus. Mas Deus, ele teve misericórdia, porque Deus, ele não deseja que o homem vá para o inferno, mas sim deseja que o homem se arrependa, confesse seu pecado e deixe. Deus deseja que o homem se humilhe perante a sua mão, para que seu tempo ele o exalte. Porque está escrito que aquela cidade de Nínive era de 120 mil homens. 120 mil homens que não sabiam discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Aquela cidade era uma cidade numerosa, uma cidade numerosa, a qual praticava iniquidade, não discernia entre a mão esquerda e a mão direita. Era uma cidade que estava na ignorância. Foi por isso que quando a palavra de Deus bateu no coração do rei de Nínive e dos seus habitantes, eles abriram seu coração para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ele é como um martelo, é como fogo e como um martelo que esmiuça a penha. Perante a palavra de Deus, o homem não consegue resistir, porque a palavra de Deus, ela é maior que tudo e que todos. A palavra de Deus é a que tem poder. Quando nós olhamos para outro exemplo de arrependimento, podemos pensar também no bandido da cruz. E por que você me diz isso? Por causa que ele se arrependeu na cruz dos seus pecados. Por quanto está escrito em Lucas 23, 39 ao 42. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A prova de que ele se arrependeu foi que ele confessou que ele tinha errado, foi que ele confessou que ele merecia aquele castigo. A prova de que ele se arrependeu foi que ele não jogou a culpa no outro bandido, não jogou a culpa em Jesus. Não começou a blasfemar de Jesus, mas ele reconheceu que ele tinha errado, reconheceu que tinha pecado, e pela sua transgressão ele fora condenado. Ele reconheceu e por isso alcançou a misericórdia de Deus. Foi por causa do arrependimento que aquele ladrão ele foi salvo da condenação eterna, porquanto na morte física ele já estava. E se ele não se arrependesse, ele iria também para a morte eterna. Mas ele se arrependeu e foi salvo e passou da morte para a vida. Teve o privilégio de ir morar com Jesus no paraíso. E é por isso que muitos hoje em dia são condenados ao fogo do inferno, porquanto não se arrependem dos seus pecados que praticam. Porque o homem, ele precisa se arrepender todos os dias. Todos os dias o homem tem que se arrepender.
Porquanto todo dia o homem peca, quer por palavra, quer por obra, quer por pensamento, inconscientemente ou conscientemente, o homem ele erra. Porque a partir do momento em que Adão e Eva pecaram, o pecado ele passou ao mundo, e pelo pecado entrou a morte no mundo. Por isso que todos pecaram. E por isso que todos morrem fisicamente. Mas Deus, por meio de seu Filho Jesus Cristo, na cruz do Calvário ofereceu a vida eterna para o homem. Porque no Antigo Testamento o homem, se pecasse, ele era morto apedrejado. Se o homem adulterasse, ele era morto apedrejado. Se o homem fornicasse, prostituísse. Se o homem roubasse. Se o homem cometesse iniquidade e pecado, ele era apedrejado. Porquanto a lei ela estava enferma e não podia salvar a ninguém, diz a palavra de Deus. A lei ela estava enferma. Por isso que diz que Jesus nos resgatou da maldição da lei e do pecado, e se fez maldição por nós, porquanto está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus ele se fez maldição por nós, para que você fosse salvo. E muitas vezes você rejeita essa palavra. Muitas das vezes você rejeita esta tão grande salvação. Mas no último dia você irá querer esta salvação, mas você não vai poder mais. Porquanto não se arrependeu dos seus pecados em vida, você será condenado para a morte eterna. Você será condenado na segunda morte, o qual é o lago de fogo, o qual será lançado a besta, o falso profeta, o diabo, o dragão, que engana os homens, será julgado no lago de